o Raí e quem sabe também essa diretoria pode ser reforçada com a chegada de outro ídolo do tricolor paulista, o Zete. Opa! Então o São Paulo tá montando um time. Um timaço fora de campo, né? O time do São Paulo fora de campo tá melhor do que o time em campo. Mas como é que você vê isso, Rodrigo Bueno? Você acha que é uma maneira de blindar os jogadores da torcida, utilizando um intermediário ídolo nessa história? Essa tem sido uma característica desta presidência do São Paulo. O Leco, né? O Leco, por exemplo, quando contratou, apostou no técnico Rogério Ceni, foi uma forma para ganhar a eleição, né? Ele, né, com a torcida tá bem. Inclusive, nesse mesmo jogo contra o São Paulo e Bahia, o último jogo da última rodada do Brasileiro, ele levou lá as escolas de samba das principais torcidas, a Independente e a Dragões da Real, desfilou tal com os caras. Ele quer ficar bem com a torcida. Trouxe o Lugano de volta, renovou o contrato do Lugano, né? Agora não, né? Mas no meio do ano estendeu de novo. Ele está fazendo uma série de agrados à torcida. Coloca o Raí como diretor de futebol. O Raí é um ídolo incontestável, um dos maiores da história do São Paulo. Então, de certa forma, é uma forma de ficar bem com a torcida. Não quer dizer que vai dar resultado. São caras, acho, primeiro, honestos, bem intencionados, que conhecem de futebol. Em tese, eles têm tudo para fazer um grande trabalho. Jogaram juntos. O São Paulo campeão de 91... Ricardo Rocha destruiu. Foi o melhor jogador daquele campeonato. Nem foi o Raí, né, que acabou liderando o time ao título. Então são grandes amigos, parceiros do Tetra, né, ídolos do São Paulo. O Zete então nem se fala, né, goleiro também trabalhou junto com o Ricardo Rocha e com o Raí. O São Paulo está se cercando, acho que, de boas pessoas, bem intencionados. Mas também, se não tiver dinheiro hoje em dia, a coisa fica difícil. Porque você vai ter ali um staff, né, gente no futebol muito boa, mas aí você chega no mercado contra o Palmeiras, contra o Flamengo, né, times que estão na Libertadores, né, o Grêmio acabou de ganhar a Libertadores. É difícil o São Paulo montar hoje um grande time com a situação financeira dele, que ainda é delicada. O São Paulo deve, só para bancos, cerca de 50 milhões de reais, que é a pior dívida que tem. O São Paulo, em geral, está tirando aquelas dívidas já acertadas com o governo e tudo mais, cerca de 80 milhões, algo pesado. Então, o São Paulo não tem muito poder de investimento. O São Paulo vai contratar o Scarpa. A chance para o São Paulo contratar um Scarpa, ganhar de algum outro, oferecer meio time. Muitos jogadores na base da troca, porque no dinheiro o São Paulo dificilmente vai contratar alguém de peso, e aí fica difícil o São Paulo repetir essa época gloriosa aí do Tele Santana. Eu confesso que eu quero aguardar, fico ainda com o pé atrás quando clubes recorrem a ex-jogadores, ídolos recentes, a ocuparem cargos que eles não têm histórico. A gente viu, aconteceu esse ano no Fluminense, o Alexandre Torres, que é parceiro do Ricardo Rocha, inclusive, os dois mantêm o escritório juntos aí no Rio de Janeiro, enfim, o Alexandre Torres acabou sobrando no Fluminense. O Moser é uma figura no Flamengo que a gente não tem uma referência do que exatamente o Moser faz no dia a dia do Flamengo, qual a contribuição dele junto ao grupo de jogadores, no vestiário do Flamengo. Pelo contrário, a gente inclusive já acompanha nos bastidores algumas contestações ao trabalho do Moser. Enfim, não posso analisar porque não conheço o trabalho do Moser, mas nada de positivo também para falar nesse momento. Vamos aguardar. O Ricardo Rocha, eu não lembro do histórico do Ricardo Rocha como gerente de trabalhando como comentarista, né? Ele vinha trabalhando como comentarista. Colegas e tal. E, aliás, um bom comentarista. Mas, como gerente de futebol, não conheço a trajetória. Ele é bom de grupo. Quem já acompanhou bastidores do Tetra, inclusive em vídeo, depois tem aí. O próprio Raí, o Rodrigo Bueno, o próprio Raí, a gente tem que aguardar, porque você falou agora há pouco, o Milan fazendo mais uma loucura, pinça ex-jogadores e coloca lá na beira do campo. Foi assim com o Sidorf, agora com o Gattuso. Mas o Raí, qual a experiência que ele tem como executivo de futebol? O Raí teve uma experiência pequena no São Paulo, o cara não era muito bem definido, era uma espécie de um superintendente, supervisor de futebol, e não deu certo, ele se queimou meio que na política do São Paulo. Aparentemente agora ele tem mais autonomia e ele se diz mais preparado para encarar essa bucha, que é comandar o futebol do São Paulo no momento em que o São Paulo não é o time mais poderoso, não vou falar nem do Brasil, nem de São Paulo. Sem essa brincadeira agora que virou fama, né? Quem que é a terceira força, a quarta força de São Paulo? São Paulo tenta ser a terceira força de São Paulo no seu elenco.
Então, vai ser difícil. O Ricardo Rocha também precisa dessa questão, né? De, não sei como é que tá agenciando jogadores ou não, que é uma questão ética, que você às vezes se esbarra nisso também. O cara precisa se desligar um pouco dessa questão. E daqui a pouco ele começa, o jogador, tem determinado jogador e traz para o clube, pega mal, não é bacana. Hoje em dia, os caras que são remunerados nessa área, né, diretores de futebol, até, por exemplo, Rodrigo Caetano foi jogador. Mas é um cara que se especializou nessa área. O Alexandre Matos se especializou nessa área. Tem uma ótima relação com empresários, sim, faz parte do negócio para você contratar determinados jogadores. Agora você precisa estar atualizado. O Raí, aparentemente, eu acho que é uma boa aposta. O Raí me parece que é um cara hoje preparado. Aliás, o sobrinho dele, né, o Gustavo trabalhou no São Paulo há muito tempo, agora é do Santos. Né? Você vê que ele é um profissional, ele é ligado com o São Paulo, jogou no São Paulo e tudo mais. O Gustavo, e hoje é um profissional do Santos. O Marco Aurélio Cunha trabalhou no Santos também. Mas quando eu disse aqui que o Ricardo Rocha ele mantinha um escritório com o Alexandre Torres, era um escritório de eventos, então onde eu sei. Promoviam eventos, né? No futebol, enfim, encontro de craques. Inclusive, eu estive lá fazendo reportagem com eles. Enfim, eu só estou questionando aqui, nada contra o Ricardo Rocha, só estou questionando aqui até que ponto essas pessoas identificadas, com experiência no futebol, dentro de vestiário, mas até que ponto eles têm preparo para conduzir de forma mais executiva essas questões do futebol. Eu não conheço muito. Mas se exige esse lado mais profissional. Mas pelo que eu entendi, a função do Ricardo Rocha seria mais ou menos o que o Pintado fez durante boa parte deste ano. Uma integração entre o elenco, né, entre os jogadores e a diretoria. A gente viu o Petkovic, exemplo, Petkovic no Vitória, esse ano. Mas agora eu vou falar, por exemplo, eu não conheço muito o Ricardo Rocha, pessoa jurídica. Eu não sei muito bem os negócios dele, eu acompanhava ele como comentarista depois da carreira dele de jogador. Só que ele é muito bom de grupo. Ele tem características que o Raí não tem. O Raí era um grande líder, foi um grande jogador, mas, por exemplo, o Ricardo Rocha foi muito importante para o tetracampeonato do Brasil. Sem jogar, né? Ele no vestiário, animando o grupo, unindo o time. Ele é ótimo de resenha, de conversa. E acho que realmente faltava uma figura desse tipo no São Paulo. Né? O antigo diretor de futebol do São Paulo, Pinotti, é um cara mais administrativo. A relação, a conversa, o diálogo dele com o boleiro não existe praticamente. O Ricardo Rocha tem isso de sobra. O Marco Aurélio Cunha fazia bem esse papel, né, de conversar com o jogador, mesmo sendo não tendo sido jogador. Então eu acho que essa parceria realmente pode dar certo. Se não der certo é por falta de material humano, de grandes jogadores. Mas acho que o ambiente no vestiário do São Paulo vai ser bom, com o Raí administrando, cuidando, quem sabe, de negociações, vendendo melhor a imagem do São Paulo, atraindo, quem sabe, até melhores patrocinadores e tudo mais, e com o Ricardo Rocha ali no dia a dia com os jogadores, que ali ele domina. Ele é muito bom de resenha, de vestiário, é uma figura muito bacana. Tomara. Boa sorte aí, então, ao Ricardo Rocha, nessa função agora no São Paulo, de gerente de futebol. Tô contigo. Ele de grupo, ele é sensacional e é uma grande pessoa. Merece aí o sucesso, né? Eu só fico com o pé atrás, não pelo Ricardo Rocha, mas nessa questão, nessa relação ex-jogador e de repente cair com uma missão, com uma função tão importante dentro aí de uma organização que a gente sempre, né, cobra tanto para que seja cada vez mais profissional. E tem pessoas, né, se preparando cada vez mais para exercer essas funções. Vamos ver, vamos aguardar. Tá aí, mais um assunto para vocês discutirem em nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta, se gostou ou não, como é que tá achando essa diretoria de ídolos do São Paulo. E vou fazer um convite, já, Júlio.